Muito bem, estamos dando continuidade a essa nossa aula especial sobre a vida de São Tomás Moro. Nessa terceira parte, vamos falar um pouco das consequências, desses dois atos de Henrique VIII e, naturalmente, da posição de Tomás Moro e o fim que teve esse posicionamento. Então, o rei Henrique VIII, depois do ato de supremacia, elaborou o ato de sucessão. Uma das formas de se dar legitimidade a uma legislação não era uma obrigação, não era uma norma jurídica, como hoje nós temos a sanção, não é? A Câmara e o Senado aprovam um projeto, o presidente da República, então, sanciona e torna aquilo uma lei propriamente. Mas uma forma que os ingleses faziam nessa época era chamar figuras proeminentes da sociedade, da nobreza, e essas figuras eram chamadas para, numa sessão pública, dizer que concordavam com aquela lei, que juravam fidelidade àquela lei, e de certa forma eles subscreviam aquela lei. Era como se fosse uma sanção da sociedade, uma legitimação da sociedade, mas feita por figuras proeminentes a convite do rei. Então, o Henrique VIII chamou várias pessoas, vários nobres, gente da igreja, a subscrever o ato de sucessão. E lembrando que ele contava com um grande apoio. Na verdade, assim, a gente tem a própria figura da igreja com bastante pesar. Sim, é preciso dizer que nessa época, que a igreja na Inglaterra, os bispos, os padres, não é? A igreja em nenhum momento se opôs ao ato de supremacia. Basicamente, apenas Thomas More, John Fisher, que era o bispo da cidade de Rochester, e os monges cartuchos em Londres foram os únicos que ficaram contra o ato de supremacia. Então, eu acho que o Henrique já imaginava que todos ali iriam concordar com ele nessa ratificação. Quanto ao resto da igreja, todos apoiaram. Infelizmente, todos apoiaram o rei. Bom, e aí então começa a colher a assinatura, o juramento de fidelidade das figuras proeminentes do rei. O Henrique VIII ainda tinha o Thomas More em grande conta. Ele era um admirador do Thomas More, só que ele também era um cara egoísta, não é? Enfim, ele era soberano, ele era absolutista, mas ele tinha também uma espécie de grande apreço, e ele queria contar com Thomas More, pelo menos agora, quando ele fez essa roupagem jurídica para essa história, essa pataquada toda dele, de ficar com a Ana Bolena. Ele imaginou que agora que ele deu uma roupagem jurídica, legal, normativa para aquela situação, o Thomas More podia aceitar e dizer, olha, agora eu sou o chefe da igreja, então como chefe eu anulei o meu casamento, eu tenho uma lei que ratifica que todos os meus sucessores são legítimos para serem reis da Inglaterra. Então veja, do ponto de vista jurídico está tudo certo, não tem nenhum problema, continuamos católicos, com esses pequenos detalhes. Eu só usurpei a função de São Pedro, mas isso aqui dá para passar e tal. Eu gostaria que você, como um grande homem público, respeitado em toda a Europa, viesse a ratificar essa lei. O Thomas More, agora um modesto advogado, mas ainda um súdito fiel, se debruça sobre a questão, estuda, lê, imagina, tenta redigir um parecer, tenta redigir alguma coisa, procurando uma saída jurídica que não violasse a igreja, as normas da igreja, mas enfim, mais uma vez ele não consegue. Então ele se nega a subscrever o ato de sucessão, que por sua vez estava calcado no ato de supremacia, que por sua vez violava o primado de Pedro e de seus sucessores na chefia da igreja. Então, de um lado, ele tinha ali ser infiel à igreja, e do outro lado, propriamente, ser infiel à monarquia. Então, é interessante que ele não diz que o rei está errado
ele não discursa contra o rei, ele não faz apologia contra o rei, ele não faz a oposição, ele não sai, ele simplesmente ele pede para não ser chamado. Thomas More ele não quer sequer ser mártir. Ele é tão grande na sua humildade que ele não quer ser um mártir. Ele preferia não ser chamado a subscrever aquela lei, a jurar fidelidade, para não ter que negar. Do tipo, esqueça que eu existo. Esqueça da minha existência. No entanto, Henrique VIII insiste, porque ele seria a cereja do bolo na legitimação do propósito do rei Henrique VIII. Mas ele se nega. E aí, Henrique VIII fica numa situação. Não dá mais para voltar atrás. Então ele prefere partir para radicalizar o seu propósito. E aí ele manda encarcerar Thomas More na Torre de Londres, na prisão política da Inglaterra. Não só Thomas More, mas também o bispo de Rochester, John Fisher. Ali a sua autoridade não podia mais ser abalada. Né? Essa prisão se perpetua aí por 2 anos. Nesse período, ele continua a pensar em alguma saída, exaustivamente. Existem os famosos escritos da prisão, quando Thomas More escreve à filha Margaret, a filha mais velha. Ele tem uma intensa troca de correspondências com ela. Isso daí que se obtém muito acerca da vida familiar dele, de como ele é um pai carinhoso com os filhos, com a esposa, né? A comunicação dele é com a filha e com o genro, né? Ele então tem um momento em que a Margaret chega para ele, porque a questão aí é que ele foi acusado de alta traição e a pena era a pena de morte. E a filha diz: mas meu pai é só dizer que concorda com a lei. Basta isto. E aí ele chega e responde à filha e diz: olha, eu vivo a minha vida pela fé em Deus e na Igreja Católica. Essa verdade constitui o centro da minha vida, constitui o centro da minha consciência. Se eu abrir mão da minha consciência, que tipo de homem eu serei? Se a minha vida é viver a lei da igreja, é viver a fidelidade da Igreja Católica. Se eu abrir mão disso, eu não preciso mais viver. Então, eu vou viver dessa forma. E se eu tiver de morrer, eu morri vivendo a verdade daquilo que eu acredito. Ele é um mártir da liberdade de consciência. Ele quer ter a sua liberdade, o seu direito de pensar. O seu direito de pensar e o seu direito de livre adesão ao ensinamento da igreja. Então, eu aderi integralmente à Igreja Católica e eu não vou abrir mão disso. Ele é mártir desta crença. A gente vê que com ele, né, o dilema moral é muito mais do que simplesmente responder sim ou não, mas de uma resposta do nosso ser por inteiro. É uma questão de essência, da essência. Uma questão assim, da vida que a gente leva, exatamente uma questão existencial, essencial. É essencial. Então, para ele, ser católico constituía o mais do que o centro de sua vida, era a sua própria essência. São Paulo diz isso, quando diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Thomas More diz isso: para mim o viver é Cristo, é ser fiel a Cristo e à igreja. Porque se eu tiver de abrir mão da minha fé, não é? E trair a igreja para ficar bem com o rei, que tipo de homem eu serei? Né? Um aventureiro? Então ele aceita a prisão, sofre o período de prisão. Durante esse período de prisão na Torre de Londres,
por incrível que pareça, ele continua a rezar a Deus em favor do rei que o condenara à prisão. E ele, ao final, ele é julgado. O julgamento de Thomas More é uma grande fraude jurídica, porque ele, como ele diz no seu julgamento, a igreja não pertence a nenhum rei, a igreja é de Cristo. E Cristo escolheu o seu líder e os seus sucessores, que é o bispo de Roma, né? Então, como ele diz, para cada bispo inglês que jura fidelidade aos atos de sucessão e de supremacia, eu tenho todos os outros bispos do mundo que juram fidelidade ao bispo de Roma e à igreja. Né? Bom, com isso, ele é então condenado à morte e é martirizado. No intervalo de poucos dias, ele e John Fisher foram martirizados em 1535. É interessante que no momento em que ele é levado à morte, à execução, ele profere, como era de costume, pequenas palavras diante do público que foi assistir à execução, e ele diz o seguinte: vocês podem testemunhar que eu serei morto agora por conta da minha fé em Deus e na Santa Igreja Católica. E ele diz, as últimas palavras dele são essas: peço que rezem pelo rei e digam que eu morri como seu bom servo, mas de Deus primeiro. Então veja, em nenhum momento ele deixou de ser fiel ao rei, a não ser no único instante em que o rei quis que a fidelidade a si mesmo, ao rei, fosse superior à fidelidade a Deus. Então, ele leva ali a obediência, a submissão até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Morro como o seu bom servo, mas de Deus primeiro. Né? Era um costume na época o carrasco pedir perdão ao próprio condenado. Né? Isso era Então o carrasco se ajoelha e pede perdão a ele. Ele não só perdoa o carrasco, como ele segura o carrasco pelos ombros e o estimula a cumprir o seu dever. Ele chega a dizer para o carrasco: você vai me dar um presente que nenhum mortal pode me dar, porque você vai me levar para Deus. Seja homem e cumpra o seu dever. Ele fala isso ao carrasco, que no segundo seguinte iria lhe degolar, lhe decapitar. Né? Então ele me lembra duas outras figuras, né? O próprio Santo Estevão, que no momento da morte perdoa os seus algozes que o apedrejam, e o próprio Jesus Cristo, que uma das 7 palavras da cruz é pedir a Deus que perdoe aos seus algozes. Então é um sujeito que já tem uma visão completa, perfeita da transcendência e uma certeza absoluta da transitoriedade desta vida, né? Uma certeza absoluta da eternidade. Por mais que a gente não consiga compará-lo com outros santos místicos, é inegável a união íntima que ele tinha com Deus. A motivação última da vida dele, a gente pode dizer, era unir-se com Deus. Sim. Sabe? Nem a questão da família que ele deixaria, da esposa que ele, por assim dizer, abandonaria, foi um motivo da carreira, material suficiente para poder afastar dessa intimidade com Deus. Não, é um místico numa vida ordinária. Uma vida ordinária. Isso é interessante porque talvez no Brasil, não sei, na devoção aos santos, alguns católicos, talvez uma boa parte, né, tem uma preferência por aqueles santos que durante a sua vida
vivenciaram certos prodígios, talvez inexplicáveis pela razão, não é? Como santos que tiveram visões, santos que operaram milagres em vida, não é? Místicos, como grandes santos que tivemos, como São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, mas Thomas More não é um desses. Primeiro, ele é um leigo, né? Um homem casado, um pai de família, um profissional do direito, um intelectual, um humanista, é um leigo, e a sua fidelidade à igreja, a sua união com Deus, a sua profunda espiritualidade não se manifesta por meio de episódios místicos fantásticos e inexplicáveis sob o aspecto físico, mas se manifesta por uma grande humildade, por uma grande fidelidade a Deus, à igreja, uma obediência às normas de direito canônico, uma obediência às normas da igreja, não é? E uma grande capacidade de mostrar que é possível uma profunda espiritualidade, uma profunda intimidade com Deus a partir de uma decisão racional. Eu quero ser fiel a Deus e à igreja. Eu quero pautar a minha vida de acordo com as normas e com as leis da igreja. Eu vou viver com este objetivo e por este objetivo. E se isso não me for dada, se não me for dada mais essa possibilidade, eu não tenho mais tanto apreço pela minha vida, de tal modo que eu aceito a morte. E voltando àquela pergunta inicial, né, que deu a abertura a toda essa nossa conversa, né, a gente viu muitos elementos, mas uma grande síntese que a gente poderia fazer, qual é a síntese, né, dessa importância, né, de São Tomás More que é representado? Ele nos desafia a vivermos neste século XX uma fidelidade à Igreja Católica, àquilo que a Igreja nos ensina como verdade, a adesão aos ensinamentos da Igreja, a livre adesão aos ensinamentos, aos dogmas, ao magistério. Eu adiro à Igreja Católica de corpo e alma e acato todos os seus ensinamentos como verdades de fé pelas quais eu quero viver. E compreender que os dilemas morais, aquilo que a Igreja ensina, conforme a gente disse, é muito mais do que simplesmente o moralismo de dizer sim e não, mas se trata de uma constituição da nossa própria natureza. Isso faz parte da minha existência. A fé católica é algo que integra a minha própria existência. A vida só faz sentido por esse caminho. Por esse caminho. Aonde iremos, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Ele fez isso. Cristo e a igreja foram para ele caminho, verdade e vida. Caminho que ele trilhou, verdade que ele viveu, e a vida humana que de certa forma ele concorda em perder para ganhar a vida eterna e ser santo. São Tomás More, rogai por nós. Gabriel, eu acho que ficou ótimo. Eu também acho. Deixa eu ver aqui.